Agora, fala para mim, o que a liderança do PT na Câmara, gastando dinheiro público, está fazendo funções que não são dela? Isso é desvio de isso é desvio de conduta. Agora, fala para mim, o que a liderança do PT na Câmara, gastando dinheiro público, está fazendo funções que não são dela? Isso é desvio de isso é desvio de conduta. Pavinato, a esquerda, se ela em especial foi treinada ou foi formada dentro do marxismo, você tem um livro sobre Marx, eles não estão muito preocupados com essas questões de, é o dinheiro público ou não é. Por quê? Porque eles não trabalham da perspectiva de organizar a sociedade agora. Peraí, o Pedrinho é irmão da Narizinho incestuoso. Mas peraí, não, continua valendo, sabe por qual razão? Não, eu sempre achei que ele tinha mas continua. Não, mas eles continuam valendo, sabe por qual razão? Mesmo que sejam primos, porque segundo o discurso de Sua Excelência Érica Cocai, ela fez um discurso em que ela dizia a razão e a validade do incesto, que era uma forma de acabar com a família patriarcal, e a família patriarcal é a base do modo de produção capitalista. Então o incesto estava no jogo, é só pegar o discurso dela, está no YouTube, eu devo ter guardado, eu passo para você. Então tá liberado, se você quiser. E Pedrinho. Então pode sim estar dentro da lógica deles. Acabaram com a minha infância agora. Mas é isso aí. Foi Caivano. Olha, sabe por qual razão isso é tão importante para eles? Eles precisam destruir nesse momento os valores que são da civilização ocidental, que são os valores cristãos. Por exemplo, fidelidade conjugal, fidelidade conjugal, lealdade, né? Mas sabe por que o incesto é tão importante? Porque a partir do momento em que o pai, a mãe, o filho e a filha não se veem mais como aquele que é o porta-voz da cultura e deve educar e dar a vida pelo filho, mas eles se veem como parceiros sexuais, não existe mais hierarquia para a transmissão da cultura. O pai não tem mais esse valor. Não sei, não sei se ela tem. Mas eles não veem mais esse valor. E quem que vai transmitir a cultura? É o Estado, por intermédio de uma escola tomada por eles, que vai dizer para eles tudo aquilo que eles têm que fazer. E o pai em casa mas aí não pode mais dizer, faça isso ou faça aquilo. O Estado está sendo administrado por esses filhos da pátria. Mas é isso aí. Essa é a jogada. Porque assim você retira a autoridade do pai e da mãe sobre as crianças. Quem vai ter autoridade na realidade é o Estado, por intermédio da escola que é tomada por eles. E a escola é que vai passar os valores que eles vão ter que aprender. Por isso que é tão importante, taticamente, eles acabarem com a relação pai e filho e colocar a relação entre parceiros. Porque o pai, por que um indivíduo que é parceiro sexual do seu pai ou da sua mãe vai querer respeitar o que ele tem que falar? É como uma roda de indivíduo puxando baseado. Ninguém pode criticar o outro ali, não. Você é maconheiro, não pode estar. Todo mundo tá fumando, então ninguém pode falar nada. É quase a mesma lógica. Eu coloquei isso, inclusive, no meu livro. Por quê? Porque eu ouvi esse discurso da Érica Cocai e vi um professor conversando com uma aluna dele. Aqui eu concluí que era aluna, num desses shoppings que estava sentado, o cara que estava sentado com a aluna, conversando e botando essa história, explicando exatamente o que eu estou explicando. Uma pena que eu não sei quem ele é, nem posso citá-lo. Por qual razão? Porque essa interpretação que eu fiz, eu quisera fosse de uma genialidade minha, foi desse cara tentando doutrinar essa moça. Eu olhei, estava lá, minha esposa, vou sair daqui, porque eu vou dar um murro nesse cara. Eu estava do lado, o cara não estava nem aí para nada. Essa é a lógica que está na cabeça deles. Por quê? Porque eles precisam derrotar um modo de produção. E eles sabem que esse modo de produção ele é construído por um conjunto de valores e formas da sociedade se construir. Dentre elas, a sociedade patriarcal, que ele diz, é uma relação em que pai e filho, pai transmite a cultura e educa. Pai e mãe, claro, os pais. Os filhos recebem a educação e vão para o mundo para, com as suas próprias experiências, fazer com que a sociedade se transforme à medida que incorporam elementos que não havia na sociedade anterior. Que eles querem, não.
corta essa sociedade, coloca uma porcaria nova ali. E para fazer isso nós temos que destruir tudo. Não é à toa que eles pegam os mendigos na rua. O Marx não gostava de mendigo. O lumpenproletariado era lixo, prostituição, para ele era tudo lixo isso. Mas eles incorporaram como uma forma de destruir a família patriarcal e destruir o modelo de civilização ocidental. Agora, eles você precisam. vê, esse é a terceira traquinagem do Lindinho, só nesta semana. Terceira traquinagem. Ana Paula, será que ele tem caixa de Raider em casa? Acho que não. Será que ele está sem Havaiana em casa? Acho que não. Acho que não. Pelo nível de amargura. Será que ele está sem dupé? Pelo nível de amargura dos dois. É porque se não tem chinelo em casa, você não dá aquela chinelada, né? Pavinato, eu queria só falar uma coisa sobre isso aqui. O nível de crueldade. Não fala sobre outra coisa. Não, eu quero Fala falar. sobre a novela. Não, eu quero falar de novela. Não, nem assisto novela. Aquela coisa ridícula lá que eles passam na televisão. Aliás, de péssimo gosto e de competência também dos artistas, viu? Outro dia eu fui assistir um pedaço e achei muito fraca a interpretação, diga-se de passagem. Mas sempre foi, né? Mas, enfim, além de registrar a questão do nível de crueldade que essas pessoas são capazes, porque o que elas querem é o que o Arthur falou aqui, é uma situação de humilhação, né, para o presidente Jair Bolsonaro. O que ocorre é que eles não entendem como funciona a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente ele deu uma entrevista para um jornalista norte-americano em que ele se emocionou quando o jornalista comenta com ele, acho que todos devem ter visto, que perguntando para pessoas diversas no país, as pessoas sempre citavam, digamos assim, aqueles líderes que elas admiram, Pelé, Senna e Bolsonaro. E que ele perguntava, por que o Bolsonaro? E aí as pessoas... Aí ele pergunta para o Bolsonaro por que o Bolsonaro acredita que as pessoas gostam tanto dele ou o admiram tanto. E ele responde que é porque a gente não estava acostumado com um político que dissesse a verdade, que realmente no Brasil nós carecemos, são pouquíssimos e talvez possa se contar nos dedos, né, da mão, aqueles que praticam, que o professor Suano sempre fala aqui, de política forte. Que é o que o Bolsonaro tenta fazer. Comete erros. Só não comete erros quem não faz nada, não é verdade? E ele se emociona nesse momento da entrevista e ele diz o seguinte, basicamente o que eu vou dizer agora, não com essas palavras exatamente, mas que não importa o que venha a acontecer com ele fala isso de forma emocionada, não importa o que venha a acontecer com ele, no futuro, em algum momento, a verdade vai prevalecer. Isso é a mentalidade extremamente forte de uma pessoa que não vai ter como ser derrotada. Ela pode ser assassinada, ela pode ser presa, ela pode ser eliminada fisicamente. Mas as ideias, como o professor Suano falou aqui, as ideias ultrapassaram. Essa pessoa personifica uma forma de pensar a política que a sociedade brasileira, grande parte dela, assimilou. E quanto mais eles perseguirem o presidente Jair Bolsonaro, mais isso vai fortalecer. E me parece, pela postura dele, por tudo que ele vem falando e a gente tem acompanhado, que ele está preparado, mentalmente e espiritualmente, para isso. Então, essas pessoas aqui, esse Lindenberg, eles não sabem o que é honra. Ele não tem noção do que é honra. Eu não sei quais são o que é que move essas pessoas. Se é poder, se é dinheiro, não sei o que é. Fala. Sexo. Não. Também não acredito. Mas eles não estão preocupados. Eu estou enchendo o saco, né? Eu até acabei dizendo o assunto, porque o problema é que eles trabalham com a lógica do fim da história. Então, para chegar no fim da história, o fim da história é a história em que a democracia se equivale à igualdade. Por quê? Porque não existirá nem mais o Estado. Então, para chegar ao fim da história, tudo vale, inclusive o instrumento da violência. Inclusive a bomba atômica. Para eles valem tudo. E só uma coisa, eu não acho que o Bolsonaro deve apostar nisso. Porque, taticamente, o desaparecimento do Bolsonaro, e quando eu falo desaparecimento, a morte dele, o assassinato do Bolsonaro... A prisão já está favas contadas, porque taticamente é uma aposta que eles podem fazer vendo a maneira como a nossa direita trabalha. Ela é fragmentada e compete entre si. Ela trabalha?
Que sério, Não, né? porque Vai. pelo menos o Lindinho eu vejo trabalhar. Não, Esse não tem o que eles inventam. Mas a nossa direita, ela compete entre si, um puxa o tapete do outro. Então eles poderiam apostar e dizer assim, mata o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, é um livro de ficção que eu estou escrevendo, então não tem nada a ver com a história do Brasil. Mas vamos supor. Já está grande essa história. Mate-o. Mas sabe o que vai ocorrer? A guerra entre os seus herdeiros. Quem são os herdeiros do Bolsonaro? A gente não sabe. É todo mundo querendo pegar o quinhão da sua herança. Então nós vamos perder mais uma vez. Não, eu sou mais otimista Olha, em relação deixa eu a isso. falar o seguinte, Alemão. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.